Minha amiga e meu amigo, olha só como a hipocrisia e o oportunismo de algumas pessoas mau caráter não têm limites, que usa até o nome de Deus em vão como forma de se fazer na vida. Vamos lá. O pseudo-pastor e deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, Otônio de Paula, tratava Lula desse jeito quando o governo era Bolsonaro. Assista ao vídeo. Esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula: não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Pois bem, depois que Bolsonaro perdeu a reeleição, de acordo com um anúncio do TSE, o Otônio de Paula passou a criticar Bolsonaro, ficou no seu cantinho esperando o melhor momento de revelar sua verdadeira face hipócrita e demagoga. E hoje é assim que ele fala sobre Lula. Assista. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou, presidente Lula, para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião disse Vossa Excelência: a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social, que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil. Está aqui o nosso querido deputado Otônio de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo: não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. Bem, amiga, bem, amigo, esse senhor, deputado Otônio de Paula, se diz homem de Deus. Mas eu queria saber que Deus esse que ele serve, que ignora o comportamento do Lula, as agressões do Lula contra a comunidade evangélica, não só de Lula, como dos seus seguidores de esquerda, que vê na igreja e nos fiéis um inimigo a ser batido. Ele esquece que é assim que Lula pensa sobre a igreja e a religião no Brasil. Assista. Ele finge não ver. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Porque eu aprendi, Henrique, que o Estado
não deve ter religião. O Estado não deve ter igreja. Vamos lá, vamos fazer uma análise sobre a fala do deputado Otônio de Paula. No início, ele chamava Lula de ladrão, de bandido. Hoje, ele caminha com Lula. O que mudou? Será que foi Lula que se regenerou? Ou foi Antônio de Paula que também virou bandido, ou se revelou um bandido? Não é uma acusação, é só uma pergunta. E vou repetir para não deixar dúvidas. Será que Lula se regenerou, se é que era bandido? Ou foi Antônio de Paula que virou bandido ao se aliar com Lula? É uma pergunta. Minha amiga e meu amigo, esse deputado que se diz pastor e homem de Deus, ele é dúbido. Aliás, ele não é dúbido, ele é isso aí, hipócrita, demagogo, que usa a palavra de Deus para fazer a vida, para ganhar votos e fazer fortuna. Os valores tradicionais da família conservadora, da família cristã, da família judaica cristã, a qual os brasileiros, na sua maioria, se identifica, ele não defende. E quando defende, é da goela para fora. Basta saber que nas eleições municipais que ocorreu no dia 6 de outubro deste mês, lá no Rio de Janeiro, ele virou as costas para a Ramagem, fazendo críticas ferrenhas contra a Ramagem. É um direito dele não apoiar e criticar. É um direito sagrado. Agora, algo de estranho aconteceu e até saltou aos olhos. O fato dele apoiar de forma ferrenha ser o homem da tropa de choque do candidato Eduardo Paes. Mas não é só o Eduardo Paes pelo Eduardo Paes, mas sim o que estava à volta dele. O crime organizado, Comando Vermelho, PT, PSOL, Rede, Lula, Benedito da Silva, Freixo, Pezão, Sérgio Cabral e tantas outras podridões daquele Rio de Janeiro. A banda podre da classe artística. E estava lá, no meio dessa gente, quem? Otônio de Paula. Ao mesmo tempo que ele diz que defende a família, que defende a fé, a religião, que defende a liberdade religiosa, ele estava hermanado, junto e misturado com pessoas que pensam o contrário daquilo que ele fala. Sinceramente, são homens como Otônio de Paula que faz com que outros homens se afastem de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus não é pelo fato de Deus ser Deus, mas sim por algumas pessoas que falam em nome de Deus. Não bate, não casa, não tem coerência. São pessoas que não praticam aquilo que pregam. E assim é Otônio de Paula. E muitas pessoas não sabendo filtrar, não sabendo decantar quem é o verdadeiro pastor, e tem muitos bons pastores, e quem é o picareta. Acaba jogando todo mundo no mesmo balaio, fazendo uma análise injusta por causa de um indivíduo desqualificado, despreparado, sem postura, como Otônio de Paula. Me lembro dele quando ele era gordinho, não sei se ele fez bariátrica. Quando ele era gordinho, ele era mais alegre, era menos raivoso. Hoje é só ódio, é só bilis, é só vingança. Muito distante daquilo que tem que ser um homem de Deus, um pastor, um evangélico, um servo do Senhor. Me parece que se ele fez a bariátrica, não só reduzir o estômago, como também reduzir o cérebro dele. Está completamente mudado, falando, fazendo muita besteira. Olá, se não fizeram a transfusão de cérebro. No lugar do cérebro dele, colocaram o cérebro do chimpanzé. Agora ele vem nas redes sociais lamentar, tentar explicar que não foi isso que ele disse, que ele estava ali representando o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Não, ele falou em nome dele, ele falou eu.
não a entidade, não a comissão a qual ele pertence. E você acha que é de graça? É por ideologia? Não. Tudo indica que é pelo vil metal, dinheiro e cargos. Porque tipos assim é tarado por benécias vindo fácil. Tipos assim vende a alma e vende a mãe. Vende a alma e vende a mãe. Se é que esse indivíduo tem alma. Se ela já não está na mão do capiroto há muito tempo, entregue para a eternidade no Vale do Enxofre. Otônio de Paula. No início eu tinha uma admiração pela postura dele. Até acreditava que ele fosse firme e forte, mas era um enganador, tanto quanto muitos outros que aí estão se revelando. Ele fala que ele foi abandonado, que ele teve as redes sociais caçada por Alexandre de Moraes, tentando justificar o seu comportamento insano, traiçoeiro e patético. Se ele fosse um seguidor de Jesus Cristo de verdade, ele suportaria toda a injustiça e não virava de lado, não atacava os seus companheiros e não buscava culpados. Otônio de Paula é uma vergonha para o meio evangélico, uma vergonha que o tem, para a Câmara de Vereadores, que o tem como deputado. Na verdade, é um ser humano de quinta categoria, que eu chamaria de entulho humano, que precisa urgentemente de um tratamento. Urgentemente de um tratamento. Não está normal. O que ele faz é insano, é bestial e vergonhoso.